Mundo que está aqui fora do nosso auditório, no nosso café coletivo, e se aproximando, porque nós vamos começar a nossa quinta-feira, dia 4 de dezembro, para discutir políticas públicas, programas e projetos e experiências de habitação no campo, nas águas e nas florestas. Então, gostaria que todo mundo fosse chegando, achando um lugarzinho para você. Vamos lá, todos nós, as nossas convidadas ilustres, né? Então, eu sou a Carla Emanuela, da Universidade Federal de Goiás. Vou estar aqui fazendo a mediação dessa mesa, aqui com vocês. Então, já vou convidar de antemão para estar aqui conosco, na frente, aqui, a Salete Carolo, nossa companheira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Seja bem-vinda, Salete. Convidar a companheira, amiga, de longa data também, querida, Célia Regina das Neves, do Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais. A Célia esteve com a gente desde o início, se aproximando aqui, acho que foi no terceiro colóquio, né, Célia? Segundo colóquio, lá em São Paulo, conosco, seja muito bem-vinda. E aí, né, o nosso querido, né, Rodolfo Sertori, do ABS, que vai participar aqui conosco dessa mesa também. Seja bem-vindo. Ajuda aqui a Kemi. Bandeiras colocadas, né? Muito bem. Essa mesa, né, igual as demais que a gente tem visto, é muito importante no evento, a quem eu já parabenizo mais uma vez, a Lisa e a toda a equipe aqui do Periférico, Rodolfo, da ABS, que, né, muito gentilmente fizeram a organização do quarto colóquio. Nessa mesa a gente vai estar ouvindo as experiências, né, de programas, projetos e aspectos relacionados à habitação no campo, nas águas e nas florestas. O Rodolfo pediu para eu falar uns 5 minutinhos antes, só fazendo uma contextualização das políticas para a habitação rural. Acredito que, ao longo desses 3 dias, a gente tem feito, né, a marcação do que foi a construção árdua, né, de pensar uma política do habitat para o campo e as águas e as florestas. Ontem à tarde, quem pôde participar dos grupos de trabalho, nós tivemos apresentações maravilhosas. Eu quero aqui referenciar a Maria Cândida, que é do INCRA, a única arquiteta na função de arquiteta no INCRA nos últimos 20 anos. Só ela, equipe, né, pensando no habitat. A Cândida fez um trabalho maravilhoso sob a orientação da Amádia, onde ela reconstruiu todo o campo de políticas públicas para o habitat rural a partir do INCRA, né, recuperando desde a década de 40 até aí o governo Lula. Então, um trabalho histórico, foi a tese dela de doutorado, vale a pena, né, todo mundo recuperar e revisitar. Mas essa mesa aqui está trazendo as organizações sociais e populares. E aí eu quero fazer algumas referências históricas, que eu acho que é sempre importante para a gente não perder a memória, né? Eu acho que a memória é uma coisa também em disputa, que são as narrativas, né, que a gente vem dizendo aqui o tempo inteiro. Então, recuperar, pelo menos pós-88, né, toda a discussão da reforma urbana, onde nós conseguimos colocar um capítulo sobre o direito à cidade, sobre as políticas públicas de desenvolvimento urbano, mas nós não conseguimos, nesse momento, colocar uma questão sobre o habitat rural. Conseguimos, de alguma forma, né, falar da função social da propriedade rural, mas nós não temos, né, na Constituição Federal nada que fale sobre o habitat rural.
mesmo depois, com a política de desenvolvimento urbano, né, que derivou ali do artigo da Constituição de 182 e 183, que constitui o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Cidade fala do município, mas não fala das especificidades do mundo rural nos municípios, nem nessa dimensão continental que é o Brasil. Então, obviamente, não me cabe aqui tomar a fala, né, das nossas companheiras, mas eu quero referenciar uma experiência muito importante do MST na década de 90, basicamente em 96, em Rondônia, que começou a discutir no Habitat a partir do novo modelo de organização dos assentamentos, né, aquilo que a gente vai chamar depois dos PDAs. Mas o MST discutia, ainda nos anos 90, olha só, né, o início dos núcleos de moradia, e como a discussão dos núcleos de moradia vai reorientar outra forma da gente pensar o habitat do campo. E tem muitos alunos aqui, né, das nossas diferentes instituições, que vale a pena recuperar essas formas organizativas de pensar a habitação rural. Porque a habitação rural, a gente já tem falado aqui, ela não é só a casa, né? Ela é a casa, ela é o modo de vida, é a forma de organização. É o que as mulheres na Marcha das Margaridas chamam de casa-quintal, que é o quintal produtivo, né? Estou vendo a Flaviane, que vai estar na próxima mesa, vai falar um pouco, provavelmente, sobre a agroecologia e sobre isso. Então, o MST, quando começa na década de 90, que não é institucional, é um marco extremamente importante, porque vai fazer uma mudança, né, de paradigma para pensar isso que hoje nós chamamos de habitat, né? Não necessariamente habitação, mas o habitat. E aí, a partir da década de 90, a gente começa a ver diferentes arranjos organizativos de pensar a casa no campo, seja ela na perspectiva ambiental, agroecológica, seja depois com o programa da Caixa Econômica Federal, né, já lá no início do governo Lula, porque com o governo Fernando Henrique Cardoso foi um desastre anunciado, né? Então, no período do governo Lula, a possibilidade de construção do PNHR, e aí a possibilidade de diálogo com a Caixa, da gente pensar habitat diferenciado. E ali com os povos da florestas, né, Célia, discutindo as casas em palafitas, casas que seriam de outra forma, né, de outro jeito. Isso ainda no início dos anos 2000. Infelizmente, nós temos assim, né, uma temporalidade bastante distinta. Uma coisa é a temporalidade dos governos e das políticas públicas, e a outra coisa é a temporalidade dos movimentos e das organizações sociais. Mas eu acho que é sempre importante a gente fazer esse fio da história e começar a confrontar, né? A gente avança muito nas políticas públicas, eu acho que isso é inegável, aqui com o Lula 3, mas, apesar da gente avançar, a gente ainda teria coisas, né, que nós gostaríamos de construir. Acho que na década de 90, ainda final da década de 90, nós tivemos uma experiência da Aralpel, eu falei um pouquinho no início, né, com a usina. Tivemos ali no final da década de 90 a experiência do assentamento Canudos, com a RPPN, e todos esses aspectos, a casa era um elemento integrado à produção. Então, os arquitetos, quando a gente ensina, né, ou pelo menos os programas, os PPCs clássicos, né, a gente é novo, né, Lisa, né, a Kemi, né, a gente é novo, mas a gente tem um pouquinho mais de experiência. Né? Na nossa formação, a gente aprendia na arquitetura que a gente tinha que conhecer o programa de necessidades, né? Conversar com o cliente, olha só, quem vai morar. Mas é um cliente urbano, né? É um cliente que pensa a casa dissociada, né, do mundo do trabalho, que a casa é o local de descanso, é o lugar de lazer, ou a casa é o lugar do status, a depender do perfil dos clientes. Na área rural não é assim. A casa é a casa trabalho, é a casa corpo, é a casa território. E a gente não aprendia isso nas escolas de arquitetura. Talvez até hoje, né, a gente não aprenda. O que a gente faz são esses grupos, né, como o ABS, o Periférico, o Lema e outros tantos, o Gerar, fazem de forma paralela introduzir esse elemento. O que é a discussão? Qual que é o passo inicial para discutir a casa? Né? O curso de arquitetura diz que a construção, você começa a discutir, é os ambientes, é a setorização e a organização dos materiais. E nós falamos que é justamente o contrário. Você não começa por aí. Você começa a entender os modos de vida, a relação com o território, com os diferentes elementos, para depois
depois pensar no arranjo dos ambientes. Então, eu acho que esse processo ele foi protagonizado pelos movimentos sociais e pelas organizações. Por isso que eu acho que essa mesa é bastante oportuna, bastante importante, e eu espero que vocês possam curtir e aprender bastante com as falas de hoje, em complemento com as outras falas. Termino, então, por aqui, e aí eu cochichei aqui um pouquinho com a organização. Falei 5 minutos. Então, nós começamos 9h30, está vendo? Isso que é, como diz a Lete, rigorosamente, 5 minutos. Então, nós combinamos aqui com a organização, nós vamos dar de 15 minutos a 20 para cada um palestrante falar. Tá? O Rodolfo me passou isso. Mantém isso? Mantém, Lisa? Vai atrasar a outra, então. É isso? Então, todo mundo de 15 a 20. Com 15 eu aviso, falando que tem 5. Exatamente, está todo mundo querendo ouvir as experiências. Então, eu aviso com 5, e depois das 3 falas, a gente abre, então, para o complemento de todo mundo. Célia, pode ser com você? Então, Célia, Salete e Rodolfo vai começar. Está vendo? As companheiras aqui. Alisson, você pode colocar o da Célia, por favor? É esse, né, Célia, o seu? Não, esse é o meu. Tá, já vai testando o seu microfone, senão você pode usar esse aqui. Eu também, eu prefiro esse aqui. Então, primeiramente, bom dia, mulheres e não mulheres. Gratidão. Eu aprendi com uma parenta do segmento de quebradeiras de coco babaçu, mulher negra quilombola, também de candomblé, que a gente primeiramente saúda o plenário para depois a mesa, para que a coisa não aconteça de cima para baixo. E eu repito hoje aqui o que aprendi com a Mana Anice Machado, companheira de muita luta. Eu vou pedir licença para vocês para eu ir para ali, que eu não sei falar assim. Deixa eu pegar minhas coisas. Então, peço licença, primeiramente, aos mais velhos e também a todas a gente que vem das encantarias, da Pena e Maracá, de tocar meu maracá aqui com as minhas penas, para que a gente possa conectar a nossa vida, o nosso corpo, território, com os outros diferentes corpos, para refletir junto. Já dizia Paulo Freire que ninguém é dono da verdade, usando uma linguagem bem coloquial dos nossos maretórios. Então, a gente aprende e ensina ao mesmo tempo. E louvado seja a maré que traz no ventre a flor da fé, da porção semente. E nada de nós sobre nós. Então, com as bênçãos dos orixás, dos encantados, de Deus, das diferentes divindades, pãs, a gente quer estar aqui com vocês para fazer uma breve reflexão. A gente sempre vem com a cola, né? Quando eu estudava no ginásio, no ano de 1969, eu tinha um professor Fontel, Manuel Fontel, de matemática, que ele dizia que quem cola não sai da escola, e no final ainda cola grau. E eu quero, assim, me apresentar para vocês. Né? Meu nome é Célia Regina Nunes das Neves, eu tenho 69 anos de idade, e sou, então, uma da juventude, #Juventude 60+, mais conectada com a juventude engaja a transição. Isso é um conceito que a gente está desenvolvendo com a juventude PCTs. E a gente
Desses 69 anos, 45 nós estamos no movimento social, brigando, arrumando briga por causa de confusão, e tentando aprender alguma coisa para ajudar as presentes e futuras gerações, né? Compreendemos que o futuro ele é ancestral. Então, eu acredito, tenho esse momento aqui como um momento pós-COP30. Quero, assim, deixar registrado na minha memória, e acho que de quem estiver aqui, que esse é um dos momentos importantíssimos do pós-COP30, e, fazendo isso, quero agradecer o convite do 4º colóquio, um convite assim efetivo, porque desde 2011 a gente vem para esse espaço de diálogo, de proposições, de compreender essa transição, digamos assim, que tanto se fala. E quero agradecer esse convite maravilhoso, na pessoa da coordenação, do professor Rodolfo, da professora Carla Hora, que foi quem me conheceu assim, primeiro, lá nos debates do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da professora, aqui, se eu não estou errando o nome dela, e especialmente da professora Vânia Loureiro, que me acolheu na sua casa, uma família maravilhosa, linda, que eu já estou apaixonada por essa família, especialmente pela Madalena. Feito isso, a gente trouxe aqui, né, o que está escrito. E é interessante dizer dessa questão do colóquio Habitat, Cidadania, Agroecologia, Campo, no campo, nas águas e florestas. Esse conceito, gente, ele surge em 2004, quando o Ministério da Saúde convidou os movimentos sociais para discutir, debater e construir uma política de saúde para o campo ou do campo. E a gente foi vendo aqueles debates que nos incomodavam demais. Eu disse assim, olha, um dia a gente não sabe quem foi que baixou lá da Encantaria, e se foi dos necromantes, Paulo Fonteles, Chico Mendes, Dorothy, que disse assim, olha, enquanto vocês não pensarem que o rural está estruturado em 3 grandes pilares, onde se dão as relações de afeto, de convivência, de trabalho, de tudo que a gente quer, dos saberes e fazeres, não vai ter política nenhuma para ninguém, porque tudo só se faz pensando no urbano. Pode passar, meu filho, por favor? E aí a gente começou a dizer que a gente precisa e deve estar sempre com a ruralidade no centro do debate. Porque campo, floresta e águas. E isso nos traz a reflexão dos modos de vida e diversidades. Que diversidade é essa que, às vezes, as pessoas só aí começar um tempo focar, que bom até, nas comunidades LGBT, QIPNA+, que eu sou muito simpatizante. Mas a gente vem para além disso, a diversidade, a gente quer debater, discutir, dentro dessa diversidade, o pertencimento, a autodeclaração, a minha identidade, porque quando nós entramos para a nossa diversidade, em se tratando de segmentos populacionais e esses modos diferentes de vida, ancestralmente dizendo, a gente percebe que só nos enxergam ali na questão do ofício e do benefício. E aonde fica o meu pertencimento? Aonde fica o meu maretório? Aonde fica o lugar que eu nasci, o meu umbigo lá enterrado está? E aí a gente quer debater isso, e vimos debatendo desde 2005, no ano de 2005, no ano de 1980, 18 de maio de 1980, eu estava na Praça Matriz do meu município, num evento social religioso, lá, cívico-religioso,
e era um domingo de maio. Depois eu fiquei sabendo que era 18 de maio, e houve conflitos ali também, porque os camponeses estavam denunciando a grilagem da terra, e já havia o conflito com a gestão do município da época. E aí a gente disse, pois agora que eu vou ficar aqui, nesse povo, nessa briga por causa de confusão. E aí a gente começa a discutir, participar da teologia da libertação. Então, quem me catequizou foi o padre Manuel Antão, mas quem me enviou foi o padre Benedito, que já era mais contrário a essa teologia. Mas um dia ele disse assim para mim, vai, eu te envio, numa missa de envio lá, numa semana pastoral. Isso foi no ano de 2005, e eu estava exatamente vindo para a agenda, para o encontro, o primeiro encontro de povos e comunidades tradicionais, e de lá até esse momento a gente tem dedicado a nossa vida a isso. E dentro dessa discussão, desse pertencimento que nós tanto queremos, a gente começa a discutir essa relação do ofício, do benefício, essa tríade conectada, pertencimento, identidade, ofício, benefício, e como políticas públicas, com acesso, que a gente nunca tem. E, então, a gente vem desenvolvendo um projeto que se chama Territórios Vivos, que é uma plataforma de territórios e maretórios tradicionais, uma parceria do CNPCT, do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Rede de Povos Tradicionais do Brasil, Ministério Público Federal, GIZ, e que se articula com o MEST daqui. A gente vai explicar um pouquinho melhor, porque essa plataforma ela tem uma governança. E eu tenho que recorrer à cola, tá? E ela tem porque ela tem um conselho gestor, e tem um comitê também técnico, e esses conselheiros, que são os conselheiros votos, e o comitê técnico é formado por pessoas da sociedade civil e da academia, que analisam todos os documentos e fotos e estudos, pesquisas dos territórios para serem cadastrados na plataforma. Ela ainda está em construção. E, menino, abre, por favor. Então, essa plataforma, e ela está coordenada, ela está ancorada ainda no Ministério Público Federal, mas a perspectiva dela é a questão de garantir a autodeclaração dos territórios, dos maretórios e da identidade dos povos e comunidades tradicionais, porque não se tem uma política que nos coloque como isso. A professora Carlona disse que a Constituição Federal ela não fala da moradia rural, mas também, que bom ainda que ela traz os povos indígenas, os quilombolas e os outros. Mas nós não somos outros. Nós temos identidade, sim. E aí a gente... Pode passar, meu filho, por favor? E aí a gente veio, a partir de 2005, que foi formada a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, na presidência o MDS da época, e na secretaria o MMA, e a gente foi construindo e construímos essa definição de povos e comunidades tradicionais que está no decreto 6040, mas também foi trabalhada a partir do que traz a Constituição Federal de 88, a Convenção 69 da OIT, SNUC e tantos outros documentos que tem aí que nós tivemos que trabalhar aí dentro dessa comissão. E essa questão da representatividade dos representantes da sociedade civil, né, que, a exemplo, né, eu sou apenas uma mulher latino-americana sem dinheiro no banco, mas diferente desse maravilhoso compositor, poeta que foi o Belchior, né, ciraense, como a gente fala nas nossas comunidades, diferente dele, eu tenho parentes muito importantes que estão todas ali, ó.
E tem muito mais. De acordo com os estudos e pesquisa do professor Alfredo Wagner, professor Alfredo Wagner, da Universidade Federal do Amazonas, tem já no seu catálogo mais de 80 povos e comunidades tradicionais que se auto-reconhecem, se auto-afirmam em um modo de vida diferenciado. E ali a gente tem, inclusive, aqui eu faço uma referência aos povos rosalinos aqui do Cerrado, os geraseiros, as raizeiras, os caatingueiros, as apanhadores de flores sempre viva. Até agora, nós estamos oficialmente reconhecidos nesse decreto 8750, que cria, de 2016, que cria o Conselho Nacional de Povos e Comunidades, nesse inciso aí do artigo 4º desse decreto, e a gente pode passar, porque a gente não vai perder muito tempo aqui. E aí a gente vem para a questão das políticas públicas. Onde estão essas políticas públicas? Vejam bem, nós criamos, a partir de 2005, criou-se a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais. Nós estamos nos biomas do Brasil, todos eles, não é só na Amazônia, mas na Caatinga, no Cerrado, no Pantanal, nos Pampas da Mata Atlântica, e tantos outros biomas dentro desses biomas, que nós reconhecemos também. E nós construímos a política, né, do decreto 6040, e lá no decreto diz que... e ela foi lançada em 2007, abril de 2007, se eu não me engano. Era de fevereiro, e acho que abril foi o lançamento. E diz que, no prazo de 90 dias, a gente tinha que estar com um plano prontinho, o plano das ações. Tem quase 20 anos, e aí a gente estava todo feliz, com a pauta dos PCTs, regularização fundiária, CAD único, CAR, Plano Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Cadê? Aquele está de azul, de verde ali, o censo do IBGE, que foi uma briga por causa de confusão para furar essa bolha. 17 anos que nós chamamos de Operação Cigarra. E aí os parentes me questionaram, por que Operação Cigarra? Eu disse, a Claudinha está a Claudinha de Pinhos está aí na mesa, ela é bióloga, ela é diretora hoje lá da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Eu disse, ela está aí na mesa, ela é bióloga. Até onde eu aprendi, a cigarra passa 17 anos os seus ovos para eclodir. Então, a gente estava brigando pelo censo dos quilombolas, 17 anos foi que eles responderam para a gente. E aí está assim de verde, porque é dessa pauta aí que a gente tinha o sonho ali, coisa de que na COP30 ia se assinar o decreto, a minuta que nós preparamos, trabalhamos, com as oficinas, com os encontros regionais, o CAD único, o CAD único, que foram construídos todos os descritivos dos diferentes segmentos que compõem a sociedade civil do Conselho, são 29, porque a juventude tem assento. E foi só o censo do IBGE, que era para este ano de 2026, o censo agropecuário, florestal e aquícola, é esse. E aí, de repente, chega lá o gerente lá da gerente do IBGE de Povos e Comunidades Tradicionais e disse, não tem orçamento. E o Conselho reagiu. E o Conselho provocou a PGR e o Ministério Público Federal, que provocou o Ministério do Planejamento e Orçamento, e foi garantido, então, e está sendo trabalhado para se concluir até 2027. E aí a gente pergunta, e o Plano Safra? Quem acessa? Né? Quantos tri tem lá? E a bioeconomia, que vão dizer lá para nós, aí eu recebi um convite do IBRAM. Aí eu abri, fiquei toda feliz, do IBRAM, né, achando que era a Associação Brasileira de Museus, e aí, quando eu fui ver, era a Associação Brasileira de Mineração. Mas eu fui lá. Eu queria que vocês vissem a tecnologia desse evento lá no hangar. Estava assim, todo mundo cheio lá, o auditório,
e várias mesas acontecendo ao mesmo tempo, tudo aqui, sabe? Mas eu fui lá e disse o que eu sei. Né? Eu fui lá e fiz o enfrentamento. E aí eles dizem que, né, a bioeconomia é para fortalecer o turismo ecológico e para gerar emprego e garantir a economia baseada na ancestralidade. Mas a gente vê que não é isso, porque o êxodo agora não é mais rural, ele é urbano, porque as grandes empresas imobiliárias estão indo ocupar especialmente o litoral brasileiro do Iapoque ao Chuí com esse discurso, com essa falácia, com esse falso discurso de desenvolvimento que não alcança os nossos direitos, os nossos modos de vida. E aí a gente fica preocupada com perguntando que aí entra essa questão da imobiliária, a habitação rural, para que serve? Ou para quem tem servido? Eu conversei com a vereadora lá do nosso município, da Câmara Municipal de Curuçá, meu município, fica bem pertinho da capital, 150 quilômetros, é um pulo de gato, em se tratando do estado do Pará e da Amazônia Legal. E ela é do partido do MDB, mas ela é acessível, ela conversa, dialoga. E é o terceiro mandato dela, então, eu conversando com ela, ela me disse assim, eu alcancei o terceiro mandato porque eu mobilizei mais de 5 milhões em cheques moradia. Viu? Então, para nós, as agendas eleitorais financiadas com orçamento secreto. Como será a Agenda 2026? A partir do meu diálogo com a nossa vereadora Dani Ferreira. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso aqui. Eu quero trazer essa reflexão, porque eu ainda não sei. E aí eu vou precisar da parceria da Academia da Juventude Engaja a Transição para a gente poder aprender como... Eu só vou terminar esse ponto aí, é só essa transparência minha, professora. E aí a gente fica perguntando desse acesso ao crédito, dessa infraestrutura, porque se é para falar de bioeconomia, para nós se escreve com S, sociobioeconomia, eles não diziam, os mais estudiosos, intelectuais, pensadores, escritores, etc., pesquisadores lá atrás, bem antes de nós aqui, que o extrativismo ia ser superado pelas tecnologias da agricultura? Foi? Por que tem tanto pesquisador hoje nas ilhargas da gente, na beira do rio, nos manguezais, no campo, na floresta e nas águas? Então, a gente traz esse questionamento também, porque, para nós, para dentro da política de quintais produtivos, que também é moradia, campo, território, casa, e sustentabilidade, que foi a política de 2023 que o presidente Lula anunciou na Marcha das Margaridas, que a gente começou a bater em cima dela. Para nós, a gente quer discutir a diversidade desses quintais. Aonde começa e até onde vai um quintal extrativista costeiro marinho? Porque nós manejamos a mata de transição da terra firme até os manguezais e o espelho d'água, de acordo com o que está o decreto da nossa Resex nas 2 milhas náuticas de mar aberto. Mas os parentes vão até o Iapoque nas 400 milhas, e o peixe está escasso. Por que será? As energias limpas, eólicas, elas estão ou não impactando? As aves migratórias estão indo, mas não estão voltando. E elas são inteligentes. Por que elas não voltam? Porque as torres eólicas matam carbonizada essas aves, estão na rota deles. Bem como as que estão lá no mar, no Ceará, e em outros espaços, em outros estados do litoral, também impactam os cardumes, a sua rota, porque são animais que se teleguiam por sensores. E aí desaparecem os peixes. Aí a gente vem para a questão da habitação rural, em se tratando de segurança, saúde e educação. Educação, para nós, tem que ser a escola do tempo maré. Que horas abre a UNB? Que horas abre o comércio, o mercado e etc.? Que horas vaza a maré? Quantas fases tem a lua?
Como é essa dinâmica maravilhosa que impacta no meu corpo, na vazante? Eu estou esperta, eu estou aqui ativa, eu quero trabalhar, a maré está vazando, é mais uma tríade na minha vida. Mas quando ela começa a encher a reponta da maré, começa a me dar aquele frio, eu olho para o meu pé, está branco e engelhado, eu sou um animal de sangue quente, eu quero subir. Quero ver. Eu chego lá, pego a minha embiara, eu reparto, eu compartilho, eu vendo, eu vou preparar minha alimentação. A maré já está na pré-amar, meu corpo está pedindo descanso. Então, essa tríade é fundamental para nós. Habitação rural, segurança, e nós trazemos ali. E o entretenimento. Penso em política pública, nunca penso em entretenimento para a gente, penso que a gente continua no escravagismo. E a gente traz essa reflexão, promove bem viver, e a gente faz um recorte também para o bem morrer. Ou melhor morrer. E a gente não quer morrer à míngua. Jogada num leito, numa cama, no corredor de uma UPA ou de um pronto-socorro, num SUS privatizado, terceirizado, estrangulado, que é o que eles querem fazer isso. Muito menos no trânsito louco, desregularizado, sem fiscalização, sem sinalização. Muito menos que as nossas crianças tenham o mesmo destino que teve Ágata no Rio de Janeiro. Ou que nós, mulheres, continuamos sendo nossos corpos esse suporte da violência, a exemplo de Mãe Bernadette, na Bahia. A gente tem que fazer essa reflexão. Não tenho resposta para isso. Mas a gente tem que esperançar. Vocês são da academia, vocês sabem, eu não, né? Mas a gente tem que esperançar que as tecnologias sociais e as ciências clássicas articuladas para qualificar a participação dos povos e comunidades tradicionais nos espaços de governança, como a exemplo do que a gente está já trabalhando com a plataforma dos territórios e maretórios tradicionais. Esses valores dos saberes, fazeres, essa riqueza ancestral, é conectada às riquezas, né, alcançando as lutas vivenciadas nos períodos da sazonalidade. O Plano Safra, gente, nem a agricultura familiar acessa, tampouco os povos e as comunidades tradicionais, parentes indígenas, quilombolas, nem quebradeira de coco babaçu, nem pescador artesanal, nem ninguém daqueles 28 que estão lá, 29 que estão lá, que vocês podem ver com cuidado, consegue. Mas a gente tem a certeza que é necessário que se tenha um diagnóstico da sazonalidade dos biomas aonde estão. Sério? Vou fechar aqui dizendo que difundir, se compreender essa transição energética nos maretórios, com as mulheres das marés e das águas, que não é só... E ficou fora do documento da COP30, né? O presidente Lula bota um quintal produtivo, e aí como é que fica? Eu nem dei o exemplo do quintal do quintal do Rio Guamá, lá no Pará. Né? Mas é isso, o quintal do Rio Guamá. É potência. De um lado do quintal do Rio Guamá tem açaí, mandiroba, uma diversidade de frutíferas, taperebá, pesca de camarão, pesca de caranguejo, de caranguejo não, de pesca de peixe, entre eles o filhote e a coisa que é o número 1 no consumo da Grande Belém. Só ir lá no Ver o Peso, peixe frito com açaí. E, do outro lado, também tem potência de produtores e produtos. Está tudinho lá. O FPA, a UFRA, CEPINO, CPRM, Emílio Guild, a Embrapa, até o INCRA está lá. Mas tem orçamento? Não, tem corte. A gente acessa lá? Não, porque se acessássemos, tinha saneamento. Então, a gente quer a implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural. Então, eu penso que gestão compartilhada é que vai realmente... com a formação dessa aliança, dessa parceria com as academias e os saberes populares, a gente pode alcançar alguma coisa. Passa, que eu acho que só tem ali a minha despedida para vocês. Pode passar, que a professora Carla Laura vai já me puxar pela orelha daqui. Nós podemos aproveitar pelo debate. Passa isso. O último, Alisson. E é isso aí, é só a minha coisa para vocês. E nada sobre nós sem nós. E
Depois, no final, eu acho que eu tenho uma coisa aqui importante que a gente pode colocar. Desculpa, perdão, eu sou indisciplinada mesmo. Tá lindo, foi maravilhoso. Meu filho até já tentou me educar. Essa é a voz de uma mulher potente. Maravilha, Célia. Muito, muito, muito bom. Obrigada. É o papel da mesa, né, gente? Não tem jeito. Então, vamos lá. Salete, já passo para você imediatamente. E dizendo, Célia, depois tem as perguntas, você ainda pode aproveitar para retornar. Salete, está contigo, eu vou avisando aqui. A gente se anima, né? Bom dia a todos, a todas, todes. Estão me ouvindo bem, né? Tá, porque ontem, às vezes, dependendo como a pessoa falava, a gente não conseguia ouvir, né? Eu espero que a minha voz não seja tão alta, mas suficiente para mantê-los despertos e despertas. Mas eu sou Salete Carolo, eu sou assentada no assentamento Hugo Chaves, Lagoa do Junco, no município de Tapes, no Rio Grande do Sul. Quem não conhece, procura depois lá, utilizem o celular, onde fica essa cidade e o entorno dela, o que compõe esse território. Ali há um pouquinho de tudo, né? E é um lugar mais bonito para se viver, é aquilo que a gente defende no assentamento. A gente constrói o espaço, a vida no campo e tenta transformar que este lugar seja o melhor lugar do mundo para se viver. E eu digo que lá é um bom lugar. Querendo passar férias, vão lá. Mas estou em São Paulo, na Secretaria Nacional do MST. Fui convocada porque no MST, assim como Carla já vinha falando na apresentação, a gente, como um movimento social, a cada período histórico, a cada ciclo, a gente também precisa parar, revisar e projetar. E nesse parar, revisar e planejar, também implica a gente produzir teoria em cima da nossa prática. Então, se nós formos olhar no período da década de 90 e avançando um pouquinho de 2000, a gente avançou na organização dos nossos espaços em cima dos 3 nossos grandes objetivos, que é terra, a luta pela terra, hoje mais de 500 famílias assentadas em territórios, a reforma agrária em seu conceito. Lembrem que o Camilo trouxe aqui os 3 projetos de agricultura, né? Latifúndio atrasado, agronegócio e agricultura camponesa. E aqui aproveito o colega que solicitou, sugiro 2 grandes elaboradores teóricos e grandes referências, principalmente na agroecologia. Ana Primavesi, tudo que tiver, leia. Segundo, quem constrói e elabora o conceito de agricultura camponesa e caracteriza o camponês, Horácio Carvalho Martins. Então, é outra sugestão. E é nesse período que a gente também dialoga e se encontra no conceito de camponês e agricultura camponesa. E nesse momento histórico, aí criamos nos nossos territórios várias modalidades de assentamentos. Você conquista a terra e vai sobre ela de que maneira? Então, cada período histórico também a gente tem um tipo de organização, né? Hoje, o desafio nosso, não somente como MST, mas, sobretudo, os povos do campo, das águas e das florestas, é nós enfrentarmos algo muito maior, que transcende o camponês, o campesinato, mas é a classe trabalhadora. E aí eu trago uma dimensão que, em todas as análises de conjuntura que a gente faz no Brasil e no mundo, com todas as forças, movimentos sociais, sociedade civil organizada, é a leitura que a gente faz que o sistema capitalista está em crise. Há uma crise profunda e prolongada deste sistema.
E a crise, ela é estrutural. Por que estrutural? Porque todas as suas dimensões que o compõem estão em crise. Crise na política, na economia, no social e, nos últimos períodos, uma grave e profunda crise social, ambiental, que sinaliza para nós. Ou nós mudamos o nosso modo de pensar e agir e organizar, ou estamos fadados à morte. Porque a natureza já está demonstrando, mais do que nunca, os efeitos dessa relação homem-natureza. Nós vivemos profundamente o que foi a enchente no Rio Grande do Sul. E não tivemos a capacidade, a oportunidade de discutir como reconstruir essas cidades, como reconstruir esses territórios. Então, nós do MST refletimos muito nos últimos 2, 3 anos. O programa agrário que Camilo trouxe aqui é onde nos orienta por onde vamos, mas hoje pensar a terra, a conquista da terra, é pensar a relação com a natureza, a nossa relação com os diversos ambientes da natureza, né? E a nossa relação. Por isso que não é compatível 2 projetos de agricultura, do agronegócio e da agroecologia. Não existe compatibilidade, não existe espaço para esses 2 projetos. Ou você salva e convive com a natureza, ou você a mata. Ana Primavera nos ensina isso, né? Então, há um projeto político a ser construído, de sociedade, onde a centralidade é o ser humano, onde a centralidade são as novas relações que vão se estabelecer ali, com a terra, com a natureza, com os seres humanos. Então, mais do que moradia, mais do que casa, é pensar para além da terra o território. E organizar esse território pensando o camponês na sua sobrevivência como ser social, como ser humano, mas a sobrevivência do universo. Então, pensar um assentamento hoje é elaborar um planejamento territorial popular, onde aquelas famílias que vão ser assentadas neste ambiente novo, tudo seja considerado. Porque o camponês está lá, está o seu trabalho, estão as suas relações, está a sua produção, está o seu trabalho, está a sua renda, está o seu projeto político de sociedade. Então, quando a gente orienta e concebe a importância de nós termos uma agrovila no assentamento e organizar onde ficam as várias unidades de produção, fortalecer as cadeias produtivas, em que o camponês tenha o domínio de todos os elos da cadeia produtiva, desde os bioinsumos, a semente agroecológica, a produção em escala para a sua subsistência e para o mercado nacional, o mercado institucional, as agroindústrias para o beneficiamento, o mercado, a organização do mercado através das cooperativas, através das associações, é organizar a vida em sociedade. Este assentamento, neste olhar, ele passa a ser o embrião das relações sociais de uma nova sociedade. Eu digo para vocês, isso não é utopia, isso é realidade. Eu vivo isso. Eu faço parte desde 96 da minha cooperativa, da nossa cooperativa, em que tudo isso nós desenvolvemos aí. Só não temos escola no assentamento porque não tem crianças suficientes. Mas o ônibus passa na frente da minha casa, quando tinha as crianças pequenas. Lá no assentamento,
pega a criança, deixa na porta da escola e traz de volta. Na cidade, quando a gente vivia, eventualmente por necessidade ou por tarefas do movimento, meus filhos caminhavam 30 minutos, às vezes 40, ou tinha que pagar transporte, ou não tinha ônibus, né? Então, vejam que a forma como você projeta a sociedade, você tem condições de desenvolvê-la na sua rotina. Esse é o grande desafio. E o terceiro grande eixo, que além da reforma agrária popular, é exatamente essa transformação da sociedade ou projeto político de sociedade que a gente defende. Se o capitalismo ele gerou centenas, milhares de mazelas, nós precisamos construir o embrião de uma nova sociedade, que para nós é o socialismo, né? É a sociabilidade da convivência com todas as dimensões que ali se colocam, é pensar que este nosso projeto, a que a gente se propõe, ele vem na contramão, na desconstrução de todas as mazelas que o sistema capitalista gerou. E que ele hoje não dá conta das necessidades de superar essas mazelas que ele mesmo criou. Vamos pensar no analfabetismo no Brasil, né? Nós temos turmas de EJA nos assentamentos. Primamos para avançar no campo da educação. Atingimos o PRONERA como um programa nacional para a reforma agrária. E aqui é o espaço, em conjunto com as universidades, com a ciência, com a academia, nós trazermos a nossa juventude e as pessoas que têm condições de frequentar os cursos, os mais diversos cursos, desde técnico em gestão de cooperativas. Agora nós vamos inaugurar, João, em Goiás, a primeira turma de arquitetura rural, pode ter urbanismo ali, mas o enfoque será rural, para turmas de jovens do campo. E temos também para o próximo ano uma primeira turma do curso técnico em edificações voltado 100% para o meio rural. 50 jovens vão estudar no Instituto Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, eu trago isso porque dizer que é possível você construir esse projeto, mas é preciso nós organizarmos o processo. O MST tenta fazer o que pode, né? Então, na educação tem essa frente, as turmas de EJA nos assentamentos, as escolas do campo, primamos por isso, mas é preciso a gente avançar mais no projeto de agricultura camponesa, que aqui mora essa dimensão. Hoje nós temos várias fábricas de bioinsumos, Ana Primavera, espalhadas pelo Brasil todo. O avanço na inovação tecnológica, que passa também pelos bioinsumos, né? Mas também a garantia da semente. Nós temos as sementes Bionatur, é a única empresa de sementes agroecológicas na América Latina, sob controle dos camponeses, que é a semente Bionatur. E temos também essa questão do avanço das tecnologias. Então, a gente faz parcerias, as universidades, os governos, né, inclusive para fora do país, como é o caso do avanço dessa parceria que a gente está tendo muito bem com a China. O que temos dificuldade de avançar? O que diz respeito à nossa habitação? O nosso tijolo ecológico. Nós não conseguimos ainda. Hoje de manhã eu estava conversando com uma senhora que está à frente dessa legalização, que passa para ser nós um desafio, é avançar no reconhecimento do tijolo ecológico como um processo construtivo estrutural. É a bendita norma da ABNT, que tem que se cadastrar numa outra coisa lá e não sei o quê. Olha, isso por conta das normas do Banco, da Caixa Econômica Federal. Então, quando a gente aponta que há soluções, parte delas estão conosco, que avançamos em programas, em políticas públicas, mas organizar o processo para que, de fato, essas políticas e programas
possam ser acessados, mas, principalmente, eles respondam à nossa realidade, sejam... dão conta da nossa necessidade, nós precisamos nos organizar mais. Porque tem desafios que estão ao nosso alcance, né? Embora precisamos lembrar que a sociedade, ela não muda sozinha. As nossas demandas não serão supridas somente com a nossa organização e as nossas boas intencionalidades. Nós precisamos, do nosso lado, ter o Estado, né? Isso é fundamental, que para a gente avançar, nós precisamos ter o Estado que consiga conceber e entender esse mesmo projeto político de sociedade. Caso contrário, nós vamos reproduzir sempre o que está, né? A reprodução do velho. O novo precisa ser construído. E quem vai construir? É nós. Então, o tema das políticas públicas, eu não quis adentrar aqui, tem várias coisas no seu modus operandi, que já falamos aqui, né? Agora, para encerrar, e depois podemos ir para o debate, é esse tema do projeto político de sociedade que integra o ser humano com todas as suas dimensões, a partir de onde nós estivermos. E lembrando sempre que a emancipação humana deve ser a prioridade, né? Sobretudo, olhando para nós da classe trabalhadora, né? Trazer essa dimensão de que as formas da nossa participação, ela deve ser popular. Nós tivemos vários espaços nesse governo, conselhos, vários espaços de participação popular. O que acontece? Esses espaços se restringem a espaços de consulta e não de deliberação sobre. Então, aqui também é embutido aqui uma perspectiva de projeto político também por parte do governo. Não adianta só conquistar o poder, não significa só estar no governo. Significa ter essa inclusão popular, não somente na consulta, mas nas decisões. E eu acho que no campo aqui do rural, olhando para o rural, nós tivemos vários avanços, diversos avanços, né? Não só no governo anterior, do Lula, da Dilma e agora, mas que se impõe uma necessidade de a gente organizar mais o processo. Quando a gente organiza, consegue emplacar e poder avançar em outras políticas, talvez, um pouco mais condizentes e integradas com o nosso modo de vida e com o nosso projeto que a gente está disposto a construir. Passei já, né, Carla? Obrigada. Obrigada, Salete, excelente. Então, também sem delongas, passo aqui para o Rodolfo. Vamos trocar, que você vai usar aqui, né? Passo aqui, então, para o Rodolfo da ABS. Não, tá ótimo, pode ficar. Bom dia, pessoal. Eu vou, como o tempo é curto, eu vou direto ao ponto. Eu agradeço a presença de todo mundo. Eu intitulei a minha exposição como a produção habitacional nas áreas rurais, a desvalorização de uma mercadoria impossível. Para passar mais alto? Bom, então a minha exposição ela é intitulada A Produção Habitacional nas Áreas Rurais, a desvalorização de uma mercadoria impossível. Eu vou dividir essa apresentação em duas partes. Eu vou recuperar o histórico dos programas federais de habitação rural
desde o início dos anos 2000 até a retomada do Minha Casa Minha Vida, e no final eu vou colocar alguns questionamentos. Bom, a gente começa, então, eu acho que eu passei demais. Como que faz para... Acho que tá. Ah, tá bom. Obrigado. Bom, então eu começo com o crédito instalação. O crédito instalação é um programa do INCRA, criado em 1985. Ele passou por diversas reformulações ao longo desse período e hoje ele está estruturado nessas linhas de fomento, com os valores atualizados, né? E no que diz respeito à habitação, existem duas modalidades, construção e reforma, cujos subsídios eles foram passando de 5 mil para 15 mil, 25 mil para construção, 3 mil, 5 mil, 8 mil para reforma, até a inclusão dos assentados da reforma agrária no Minha Casa Minha Vida. Hoje, a modalidade habitacional do crédito instalação está estruturada a partir dos valores atuais do novo Minha Casa Minha Vida Rural, 75 mil para novas construções, 40 mil para reforma. Isso daqui é de um assentamento lá de São Carlos, o assentamento Santa Helena. Essas são as condições atuais das moradias de algumas famílias, 7 famílias que integram a organização de controle social organizada lá pelos assentados, que receberam 15 mil reais do crédito instalação para a produção habitacional, cujos projetos foram vendidos pelo técnico enviado pelo INCRA, R$ 200 por família, e o processo construtivo ficou a cargo das famílias que não tinham formação, e hoje as casas encontram-se nesse estado, demandando por reformas. Então, o que a gente já percebe de imediato? Os programas de habitação, de fomento à habitação nas áreas rurais, recolocam no futuro uma nova demanda habitacional. Aqui, então, a gente tem uma linha do tempo, eu vou passar bem rápido, porque eu quero chegar logo na parte final. No início dos anos 2000, final do governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente tem alguns projetos piloto. Então, a gente tem o Programa Habitação Rural no Rio Grande do Sul. Logo em seguida, o Estatuto da Cidade, a criação do Programa de Arrendamento Residencial, o PSH Rural, projeto piloto, também na região sul do país, e com a entrada do Lula na presidência, a gente tem a criação do Ministério das Cidades, a reformulação do PSH, que ele cria a modalidade rural, com um subsídio de R$ 4.500 por unidade, e o programa Carta de Crédito em duas modalidades, operações coletivas e operações parcerias, e o crédito solidário. Então, PSH, Carta de Crédito, Crédito Solidário, formavam no início o que se chamavam da política de habitação rural do governo Lula, composta aí por esses 3 programas. Vou passar. Como exemplo de produção habitacional pelo PSH Rural, a gente tem o projeto que foi coordenado pelo Grupo ABS, o Inova Rural. Foi um projeto que demorou 4 anos, 1 ano de discussão de projetos, 3 anos de obras. Foi um projeto que retomou os princípios da autogestão,
da participação, tanto na etapa de projetos quanto na etapa de obras, da formação das famílias e dos jovens assentados em todas as etapas e na concepção e no desenvolvimento de tecnologias construtivas em terra e em madeira para o sistema de cobertura, que funcionaram como uma mediação entre os interesses do grupo de pesquisa e as demandas habitacionais das famílias. Essas moradias, elas contaram com um subsídio de R$ 9.500 na época, R$ 4.500 do governo federal pelo programa, R$ 5.000 como complemento do crédito instalação do INCRA. Em seguida, o carta de crédito, como exemplo, também trago o segundo projeto de pesquisação, né, coordenado pelo Grupo ABS, lá do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, que foi o projeto CEPE, que também seguiu a mesma linha, o mesmo processo metodológico, tanto na etapa de projetos quanto na etapa de obras, aqui tentando avançar um pouco na concepção das tecnologias construtivas em madeira e terra. Então, teve uma outra concepção para o sistema de cobertura em painéis pré-fabricados, alvenaria cerâmica estrutural. E aqui os recursos eles já foram um pouco maiores, foi 13.900 por unidade, e desses 13.900, 8% correspondia a 6%, né? Correspondia à assessoria técnica. Algo que não existia ainda no PSH, muito embora no PSH Rural existisse um incentivo à sustentabilidade pelo programa, né, nos projetos habitacionais. Sustentabilidade, fomento à participação, mutirões autogeridos e uso de materiais locais e renováveis. Quando a gente entra para o PNHR, que vem com o lançamento do Minha Casa Minha Vida em 2009, com esses valores, né, tiveram esses reajustes de valores a cada nova fase do Minha Casa Minha Vida, toda aquela parte inicial ela cai por terra, e a gente entra num novo arranjo produtivo da habitação nas áreas rurais. E aqui, em 2015, quando a gente teve o terceiro colóquio Habitat Cidadania, para quem estava presente, não sei se vocês lembram, a maioria dos nossos convidados, no primeiro dia, veio para as atividades e depois correram para uma reunião ministerial com os ministérios para discutir a almejada terceira fase do Minha Casa Minha Vida. A gente já tinha tido junho de 2013, 2014, que foi aquela, para quem acompanhou o processo de eleição, Dilma, Aécio, a gente já estava numa crise financeira, né, ou crise de recessão, como alguns teóricos vão analisar aquele período. E aqui a gente tem os nossos convidados se reunindo em reunião com os Ministério do Desenvolvimento Agrário, Gilberto Kassab, que na época estava no Ministério das Cidades. Hoje a gente tem o Jader Barbalho Filho. Não, ao meu ver, a gente não teve nenhum avanço. E o que foi discutido nessa reunião? Os movimentos sociais queriam 800 mil unidades para as áreas rurais. Dessas, das 3 milhões de novas unidades que estavam sendo prometidas, 800 mil para as áreas rurais, 400 mil na mão da Coperraf, a cooperativa habitacional de habitação rural, que nasceu na região sul do país,
que, pelas minhas pesquisas, está fechada. A Coperraf, ela encerrou as suas atividades. E eles diziam assim: a gente dá conta de produzir 100 mil unidades por ano. Eu lembro que quando a gente voltou do terceiro colóquio, a Lúcia Chimbo, porque a gente estava iniciando uma pesquisa, ela falou: bom, vocês encontraram a MRV do campo. Porque a lógica de produção, essa lógica imobiliária, ela começou a ficar muito clara para a gente. E aí, seguindo, eu tentei fazer um esboço aqui, a partir de uma palestra, de um artigo da Lúcia Chimbo com o José Baravelli, Habitação... É um artigo que eles publicaram, acho que em 2022, na Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Habitação Sem Urbano, em que eles fazem uma análise dos processos imobiliários do Minha Casa Minha Vida. Baseado nisso, eu tentei fazer uma organização dos arranjos da produção do Minha Casa Minha Vida nas áreas rurais, a partir de 4 frentes: os arranjos territoriais, gerencial e financeiro, técnico projetual e produtivo. Se a gente explode esses 4 quadrantes, a gente vai ter, então, no arranjo territorial, né, a gente tem a regularização do território, organização da demanda, a instalação de infraestruturas e a integração de programas sociais. Aqui fica claro quais são os agentes envolvidos. A gente tem o INCRA, responsável pela regularização dos assentamentos rurais, pelos territórios quilombolas. Por esses programas, desses ministérios, que a gente tem ou não as infraestruturas garantidas, o levantamento das demandas prioritárias. O INCRA faz isso. Quais são os assentamentos prioritários para acessar o PNHR? Com quais critérios a gente tem essas prioridades? Não vamos nos esquecer que, no final do primeiro mandato da Dilma, não sei se vocês leram uma tese de doutorado do Alexander Hilsenbeck Filho, o MST no fio da navalha, em que ele descreve o processo de reestruturação, redirecionamento político do INCRA. O INCRA, ali naquele período, estava se reorganizando de modo que os assentados não fossem mais uma demanda do Estado. Por isso, a titulação dos lotes. Por isso que a gente viu no estado de São Paulo lote da reforma agrária com a unidade habitacional do PNHR sendo vendido. Tá? No eixo gerencial financeiro, a gente tem a definição de metas e normativas, a Caixa e o Ministério das Cidades, gestão da aplicação de recursos, definição orçamentária, vistorias e medições. No eixo projetual, a padronização tipológica, padronização de materiais, padronização tecnológica e os sistemas pré-fabricados. Em 2014, eu participei da oficina Habitação Rural em Destaque, que foi organizada, aconteceu no Ministério das Cidades, organizada também em parceria com a Caixa. Os movimentos sociais perguntaram: por que é que vocês não remuneram a etapa de projetos? A Inês Magalhães respondeu: porque o Ministério não pode se comprometer com uma etapa passível de reprovação. Gente, isso é o testamento que interrompe qualquer mediação ou diálogo possível entre a assessoria técnica, arquitetos urbanistas,
povos rurais e o projeto da habitação. É o atestado de que a arquitetura não serve para nada nas áreas rurais, tão poucos arquitetos urbanistas. É isso que estava sendo dito para a gente. E no eixo produtivo, a gente tem a gestão dos canteiros de obras, padronização de fornecedores, aluguel de maquinários, contratação de trabalhadores. Por que eu fiz essas colorações, né? Porque a gente tem os agentes institucionais no primeiro, os agentes financeiros no segundo, e projeto e obra ficou a cargo dos agentes empresariais. Aí eu pergunto, e as entidades organizadoras, onde que elas foram parar? Quando a Salete diz, muito bem, assim como ontem, não sei se foi ontem ou no primeiro dia, a participação da Rita, de Cássia, né? Que esses conselhos eles são consultivos e não deliberativos, eu acho que a gente perdeu esse bonde no primeiro governo Lula, de não cair nas armadilhas, nessa participação dos movimentos sociais, na gestão dos programas, a gente perdeu a chance de disputar a democracia direta. Porque eu acredito que, por mais que os programas tenham sido muito válidos, necessários, com relação a isso não existe nenhuma dúvida, essas armadilhas é que a gente deixou escapar, e hoje, o que a gente percebeu? Que entidades organizadoras acabaram se tornando operadores imobiliários destituídos de remuneração, e os povos rurais foram convertidos em trabalhadores da construção mal remunerados. Na pesquisa que a gente fez, aqui vocês estão vendo as unidades habitacionais de 5 contratos do PNHR, no estado de São Paulo, em assentamentos rurais. Essa casa aqui, ela foi a primeira casa em assentamento rural no estado de São Paulo a ser financiada pelo PNHR. 3 anos depois, a família tinha se mudado porque a casa estava caindo. E eu vou passar ali, vou dar um destaque para a primeira casa da esquerda, ali de baixo, e trazer uma elaboração gráfica feita pelo Ángel. A gente estava finalizando a pesquisa. Isso faria parte de uma das demonstrações gráficas de análise que a gente não conseguiu concluir. E só para vocês terem uma ideia das etapas produtivas e do quanto, o que estava interessando para a gente ali, quanto que custa, quanto que os trabalhadores, todos assentados, estão ganhando em cada etapa construtiva. Só nas fundações, lembrando, o recurso nessa época era de 38.500. Desses 38.500, 28.500 do programa, 10.000 do programa Casa Paulista. Só as fundações custaram R$11.000. Esse dinheiro foi para onde? Essa que é a pergunta. E aí eu vou finalizar com essa afirmação, porque a gente ouviu isso do Elvio Mota, da FETRAF, que estava naquela reunião ministerial, no terceiro colóquio. A gente está ficando refém do programa. Mas antes ele disse, a gente está gostando de gestar a política pública. O problema é que a gente está refém do programa. Para que a gente não fique refém do programa, eu concluo com a fala em seguida do Ailton Krenak, que disse o seguinte: faz 30 anos que eu não escuto. Antes de abandonar a mesa, como um ato de protesto, o Ailton Krenak disse o seguinte: faz 30 anos que eu não escuto mais ninguém falando a sério sobre reforma agrária, porque foi todo mundo fazendo a trilha do urbano. 80% da população que eu conheci vivendo nas áreas rurais e nas florestas foram viver nos grandes centros urbanos.
foi todo mundo atraído para as grandes metrópoles. Estamos cada vez mais incorporando nas nossas práticas os modelos urbanos de civilização e queremos virar missionários desse modelo em cima dos outros que ainda resistem fora dessa coisa inviável que são as cidades. Se as cidades são inviáveis, por que nós estamos querendo enfiar elas nos outros? Se essa coisa é tão boa, por que não ficam com ela e não deixam a gente viver nas florestas? Se nós tivermos que ser flagelados durante as ocupações em todo o território e brigar e morrer para continuar vivendo do nosso jeito, como nós vamos aderir agora à campanha em que o principal mote é estender para as regiões mais remotas do nosso país o mesmo modelo equivocado e inviável das chamadas habitações? É isso. Obrigada, Rodolfo. Excelente, as 3 exposições. Alisson, volta ali na primeira, por favor, na minha. Pode sentar aí, Salete, rapidinho. Vou aproveitar, então nós vamos abrir rapidinho, né, para perguntas. Eu vou pedir nós vamos fazer um bloco único, talvez umas 3 perguntas, 3 minutinhos cada. Já estou vendo a Mádia. Estou vendo o companheiro, Cecília, qual que é seu nome? Suélio, muito bem. Então, 3 minutinhos para cada um, para a gente poder seguir. Você voltou ali na primeira? Antes de eu abrir as perguntas, eu queria só passar umas imagens aqui para vocês, dialogando aqui nessa síntese aqui dos 3. Né? A Célia fala para nós sobre a importância dessa diversidade, de conhecer a heterogeneidade do rural. A Salete chama a atenção para a gente, né, da multidimensionalidade do habitat, com a questão do programa agrário. E o Rodolfo aqui, né, na crítica do limite institucional dos programas. Alisson, passa para mim só as imagens aqui, por favor. Eu sou péssima com isso. Então, Rodolfo, passa aí para mim, por favor, as imagens aqui. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Eu queria só chamar a atenção, volta aqui, quando a gente pensa a multidimensionalidade da casa, né, e a diversidade, isso que a Célia traz, a Salete traz, e o Rodolfo traz aqui do ponto de vista das imagens. Quando a gente olha, volta ao anterior, quando a gente olha a casa, né, nós arquitetos olhamos para dentro, né, e dentro da casa sempre tem uma figura que faz a gestão, e essa gestão são as mulheres. Então, toda vez que a gente fala da habitação, como componente de gênero é presente, tanto do ponto de vista de pensar os trabalhos domésticos, quanto de pensar os cuidados, quanto de pensar a interação com os quintais produtivos. E isso é pouco falado, né? Mas quando a gente vê aqui a participação na mesa, desde o primeiro dia, está a Sol, né? Está as companheiras das comunidades, né? Arapoti, olha só, Célia, Salete, as mulheres à frente desse tema. Então, a casa como multidimensionalidade de diferentes aspectos. Pode passar. Pode passar. E aí, Célia chama a atenção para a casa saneamento, né? Então, assim, o que a gente vê, o Rodolfo chama a atenção para a política habitacional, mas eu quero fazer a ponte também aqui, que Célia chama a atenção, para a política nacional de saneamento rural, para a política de saúde do campo, das águas e das florestas, que isso é essa multidimensionalidade do rural. A casa ela não pode ser circunscrita, pensar a moradia só na política habitacional. A gente precisa ampliar isso, pensando o saneamento, pensando tecnologias sociais e pensando questões de saúde. Então, aqui é um projeto, né, do Moradia Camponesa, olha só, várias casas trabalhando saneamento rural com a FUNASA, financiamento via participação do Minha Casa Minha Vida e a FUNASA. Pode passar. Aqui outro, discutindo saneamento rural à luz do PNSR, casa, produção, multidimensionalidade dos sistemas produtivos com as BETs, os jardins filtrantes, os quintais produtivos, pode passar. Aqui, as soluções tecnológicas, desde a cisterna, das fossas, do jardim filtrante, e a participação, olha só, quem desenha a casa, né, Rodolfo? Os arquitetos, mas os arquitetos pé no chão, né, a própria comunidade pensando no território, pode passar. E as soluções tecnológicas, aqui o Energia das Mulheres da Terra, foi um projeto premiado pela Embaixada,
espanhola, discutindo matriz tecnológica, matriz energética, a água com as mulheres. Pode passar. Então, a cisterna de água, pode passar. Aqui o tanque para peixe, pode passar. Aqui o tanque, na verdade. E aí, por fim, o último slide, são banners que eu trouxe fazendo minha propaganda, tá bom? Está lá para todo mundo ver, dos meus queridos alunos, discutindo a casa e o habitat. Agora com o ProSemeia, gente, que é o Profloresta, Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural do MDA, com o INCRA, discutindo a habitação. Está vendo que não é só no PNHR, e aqui com o Ministério das Mulheres, discutindo a arquitetura dos cuidados. Pode passar, uma multidimensionalidade, pode passar. Olha só, a casa, Célia, eu também estou lá no Territórios Vivos, Vozes do Territórios, fazendo isso. Então, só para concluir, abrindo então para as colocações, eu queria trazer isso, né? Eu sabia que meus colegas, tá vendo? Não errei aqui os slides com a fala deles, vou trazer no final, fazendo a síntese, dialogando sobre essas possibilidades. Então, passo aí para a Amádia, para fazer as colocações, depois o meu companheiro lá em cima, o Suélio, depois Cecília, tá bom? Alguém vai passar o microfone para ela ou a gente passa aqui? Esse aqui? Sim. Aí fechamos. Aí eu vou pedir para a mesa, vai ter 3 minutos para todo mundo também, não tem jeito. Amádia, pressiona o botão vermelho embaixo, bem embaixo. Embaixo, isso. Oi. Não, primeiro, agradecer vocês a oportunidade, né, de tantos trabalhos lindos, de tanta consagração do que esse encontro está acontecendo. Mas é só uma preocupação, Salete, que eu queria que você podia, de repente, você já me elucidar, né, que a gente consiga fazer esse curso, que a gente luta há tanto tempo, né? Fazer o curso para filhos de assentados, quilombolas, etc. Então, eu estava querendo saber se vocês já conseguiram resolver isso. Por quê? Eu já fui conselheira de CAL, conselheira da Associação Brasileira de Ensino em Arquitetura e Urbanismo, e o corporativismo é muito grande. Então, a questão esbarra, já vi vários cursos serem negados, eu acho que na Bahia, em outros cantos, porque não tinha a questão do urbanismo, era a questão rural. Né? E eu estava lá dentro, a gente lutando, e a gente tem que, provavelmente, eu acho que com a cabeça aqui pensando, e as comunidades, e a discussão com isso, que termo a gente arranja, porque nós, enquanto participantes dos colóquios, rapidamente acatamos as águas e as florestas. Tinha um campo e acatamos as águas da floresta. Agora, quando chega, né, a ser votado e o pessoal e a gente esbarrar nisso, se a gente não teria um termo que ampliasse a questão do urbanismo, para além do urbanismo, como é que a gente vai fazer essa questão? Que termos a gente deve usar? Eu acho que você que também que trabalhou bastante todo esse arsenal de trabalhos e tudo, a gente vê como é que a gente pode fazer isso, porque existe uma barreira muito grande de a gente cortar o que já tem em alguns lugares. Então, a gente tem o curso de arquitetura e urbanismo. Aí, ampliar não faz mal. Mas, quando cortaram o urbanismo e botou a questão da arquitetura rural, deu muita confusão, muita mesmo. Porque era um direito que estava tirando. Então, eu estou colocando essa questão, infelizmente, para a gente ver como todo mundo pensando aqui, para resolver, para não esbarrar no meio do caminho, a não ser que vocês já tenham resolvido. Tomara. Obrigada. Cecília, vem falando, o companheiro lá podia descer já para a gente ir adiantando aqui. Então, pode vir, já vem aqui, fica aqui pertinho. Gente, pontuar tem muito a ver com o que a Mádia falou agora, que eu acho que é um debate fundamental quando a gente vai falar de habitação rural, e tem muito a ver com o que o Rodolfo trouxe sobre a Cooperaf. Eu fiz o mestrado, né, exclusivamente procurando entender o arranjo produtivo da Cooperaf no PNHR.
né? E eu discordo da Lúcia Chimbo, e a gente já conversou sobre isso, porque dizer que a Cooperaf é um MRV do rural, assim, é um paralelo muito interessante e chama a atenção para questões que são fundamentais. Só que, e aí vale para, enfim, um debate que eu acho que é fundamental, que é a questão da lógica camponesa e a lógica capitalista. E é muito importante, quando a gente vai olhar e analisar, né, os programas habitacionais, a Cooperaf, ela ajudou, né, a formular o PNHR, as políticas habitacionais em Brasília, ali no começo dos anos 2000, e isso, em grande parte, influenciou também a forma como essas políticas foram concebidas, né, muito na lógica do camponês proprietário, que é o camponês do sul do Brasil, né, e é uma característica, isso não diminui, né, assim, campesinato também, né, lá eles se autodenominam agricultores familiares, né, da FETRAF, enfim, tem uma série de questões muito interessantes, mas é muito importante, né, eu acho, a gente entender essa chave. A gente não pode procurar no campesinato a lógica, né, puramente ali da produção, né, habitacional, e foi muito diferente do que a gente encontrou na pesquisa que tu apresentou, né, da qual eu participei, no Oeste Paulista, né, não tem nada a ver. Então, assim, essa diversidade do campesinato também, né, e aí com todos os povos tradicionais, que agora eu estou me deliciando no doutorado, né, dos povos das águas das florestas, estou entendendo o que a Célia falou há 10 anos atrás. Né, toda essa diversidade ela é fundamental ser entendida, né, mas esse fio que une, né, que é essa lógica camponesa, né, e que tem que ser entendida. Desculpa, não trouxe, eu precisava desse esclarecimento. Tá bom? Quem que é o próximo? Obrigada, Cecília, excelente. Companheiro aí, 3 minutinhos. Um bom dia a todos e todas, meus cumprimentos e parabéns. Eu vou só apimentar um pouquinho o debate, né, que eu sei que vocês aí da mesa gostam da apimentada, e vou problematizar um pouquinho. Eu concordo com a senhora, com os movimentos sociais populares, e ainda bem que a senhora foi convidada, a senhora pensou que era outra, lá do Instituto Brasileiro de Mineração, a senhora pensou que era... Os eventos deles realmente são do jeito que a senhora falou aí, inclusive a taxa de inscrição é muito cara para acessar, e que os movimentos sociais populares têm que ir mais nesses espaços para fazer o que a senhora fez lá, né? Ainda bem que tem que ter mais pessoas igual a senhora para ir nesses espaços, porque senão fica só uma versão, né? E a senhora apresentou a versão dos movimentos lá. Eu vou problematizar com a representante do MST a questão do socialismo que ela comentou, né? A gente teve e tem algumas experiências de socialismo no mundo. Hoje, o que a gente pode pensar um país próximo do socialismo? Cuba, que seria o mais próximo do socialismo, que o Estado, a economia é planificada, né? E a China, que a política é socialista, mas a economia é capitalista. A Rússia, que, vamos falar assim, está bem capitalista, mas assim, eu falo a questão da política. O Vietnã, que é próximo do socialismo, e o país mais fechado do mundo, a Coreia do Norte. E aí, eu até coloquei aqui, o sistema capitalista, o nosso, o Lula, inclusive, o próprio Lula chamou o capitalismo que existe no Brasil de um capitalismo moderno, lá nos primeiros mandatos dele, né? Esse sistema ele amarra tudo, no caso do sistema capitalista brasileiro. O Brasil é um país continental de 208 milhões de pessoas. Como mudar isso para o Brasil? Como o Brasil, a senhora não pensa que isso é utópico, o Brasil se tornar socialista? A gente, né, ao longo de toda a história do Brasil, a gente teve vários movimentos com esse objetivo, às vezes misturado com religioso, o Antônio Conselheiro lá atrás, outros movimentos, que foram totalmente suprimidos. E aí eu coloquei como implementar socialismo no Brasil. E a questão da Venezuela, que eu lembrei. E esses países que eu citei são sistemas fechados, que têm censura. Na própria Cuba tem censura. Por exemplo, se você falar contra o governo, você pode ser preso político. Você não pode ter manifestação, não pode ter, manifestar contra o governo, né, nesses países que eu falei, né? Então, assim, uma concepção que eu tenho, o jeito que a sociedade brasileira hoje está aberta, claro que ela tem que se democratizar mais, a gente implantar o socialismo no Brasil seria algo assim
na contramão da democracia. Conclua, Sueli, vou por favor. concluir. Então, eu coloco, será que a sociedade brasileira aceita o socialismo no Brasil? Porque a maior parte da sociedade brasileira é conservadora. E eu até coloquei que nós tivemos experiência de sistema não democrático no Brasil e que não foi bom para a sociedade brasileira. Né? Nós estamos com democracia muito recente, de 88 para cá. Já teve democracia lá atrás, mas foi um período bem curtinho, de Juscelino Kubitschek. E tudo bem. Aí foi isso. Houve tentativas ao longo da história e os movimentos foram suprimidos. Obrigado. Obrigada, Sueli. Gente, eu peço desculpas, a gente está na coordenação da mesa, não é fácil. A professora Maria Dulce, da UFRN, e aí encerrou as inscrições. Vai ser 3 minutinhos, não tem jeito para a mesa, porque nós temos também uma mesa maravilhosa daqui a pouco. Bom dia. Parabenizo a mesa, maravilhosa. Fiquei pensando, só compartilhar com vocês algo que a gente vem pensando com relação ao que não é nova moradia, no campo e na cidade, nas águas, na floresta. Mas vamos pensar aqui, né, no que foi proposto, em termos dos programas do Habitar. Né? A moradia que está constituída, quer dizer, que precisa ser nova, ok. E o que existe? E o patrimônio constituído, que programas também de melhorias habitacionais. Né? A gente precisa pensar. Ontem, aqui na mesa, a gente falava da contradição das políticas, né? E eu comentava ali com Rani, as cisternas que a gente vê no Rio Grande do Norte, que estão no território dessas renováveis que nós trabalhamos ontem, estão todas rachadas. Casas maravilhosas, sim, constituídas, precisa de melhoria, não precisa derrubar. Quando faz uma nova moradia, pelo menos em 2010, a Mádia lembra de Moita Verde, comunidade quilombola Moita Verde, na região metropolitana de Natal. Nós participamos do projeto de urbanização, um PAC. E nós fizemos essa discussão e conseguimos que tivesse melhorias habitacionais, porque no programa aprovado era só novas moradias. Só quando nós fizemos o levantamento, tinham muitas casas muito boas, e teria que demolir para receber uma nova. Então, ele ia demolir uma casa com varanda, uma casa grande, para receber uma casa nova, porque pelo programa, pela norma, não podia ficar com as 2 casas, entende? E aí nós fizemos, não, peraí, então vamos mapear o que precisa ser melhoria e aquilo que é só moradia nova. Então, é só mais essa reflexão para a gente pensar no patrimônio territorial constituído de moradias e que precisam ser realmente passar o saneamento, passar por melhorias e aquilo que venha a ser necessidade de uma nova moradia de fato. É só mais essa reflexão. Obrigada. Pode já passar aqui, então vamos lá. Célia, 3 minutos. Vou controlar, Célia, não tem jeito. Pode já fazer sua saudação final, aí Salete... Tá bom. Não, mas eu só queria trazer aqui o exemplo porque a professora Carla Ora falou exatamente na questão das casas das palafitas. Mas, no ano de 2016, 2017, uma aluna de escola rural no município de Moju, no Pará, desenvolveu o tijolo a partir do caroço do açaí. E aí vocês veem a quantidade que tem lá. Mas a gente, num seminário da educação do campo, no campus da Universidade Federal do Pará, lá de Castanhal, a gente fez uma provocação, porque a diretora da educação do campo da SEDUC, do Estado do Pará, estava lá, a gente elogiou o trabalho da Franciele, daquela estudante que ganhou prêmios, etc., e a gente disse assim que foi maravilhoso o que ela fez. Agora a gente queria saber o que a SEDUC ia fazer com isso, para os déficits de sala de aula, para os déficits das casas em palafitas nas periferias. E ela só foi sussurrar no meu ouvido: você pode ir numa reunião lá na SEDUC? Eu disse: não, só vou se for junto com o Fórum de Educação do Campo. Até hoje ela não chamou ninguém. E, para nós, isso é importante, porque quando nós trazemos os biomas, é porque assim é importante ver. Por exemplo, a tecnologia social no Rio Purus, na Resex do Rio Purus, no estado do Amazonas, das casas flutuantes na base da madeira do assacum, que dura 40 anos, isso precisa chegar nas universidades para essa sociabilidade. Isso é fundamental. E também, são 2 exemplos só, as casas de lata, na ilha
dos Patos, né, na Ilha dos Marinheiros, na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. As casas de lata, para se proteger. Então, tecnologias que continuam até hoje lá. E a gente precisa trazer essa realidade e em tantos outros, quantos tipos de moradia tem. E a gente acredita nisso, né, porque a minha avó, professora, no matriarcado da minha tataravó, que eu conheci, ainda tive essa felicidade, da minha bisavó, ela dizia que a justiça é a vingança da natureza. E a gente discute justiça climática, e por isso que a gente diz que esta ação é ação pós-COP. E a gente tem um monte de coisa, mas está aí, vocês podem ler, depois me questionar por aí, que a gente escreveu. A gente diz também que a gente acha que os atravessadores dos marcos globais e direito dos PCTs estão por aí assediando e levando muitas das nossas riquezas. Assim como a gente tem o atravessador do peixe do caranguejo, que ficam mais ricos do que quem pesca, a gente também tem os atravessadores aí dos marcos globais ganhando muito dinheiro e deixando a pobreza extrema para os povos e as comunidades tradicionais. Eu quero agradecer de coração, e a gente vai ficar por aí, se alguém quiser conversar mais conosco. Eu acho que a professora Vânia até cansou a beleza de tanto que eu falei para ela, e que a gente é falante mesmo. Gratidão, muito obrigada. Mais outro momento, quem sabe, a gente volta. Beijo. Muito bem, rapidinho aqui. Primeiro, dizer assim, se há uma categoria, um sujeito necessário no meio rural para a gente qualificar as nossas edificações, são vocês, os arquitetos e engenheiros, porque nós não temos ainda a nossa turma formada aqui. Então, exatamente, nós precisamos fortalecer essa categoria, que sem vocês nós não vamos avançar, né? Isso quer dizer que vamos ter um curso arquitetura e urbanismo com o enfoque para o rural, né? Agora ficou claro, né? Claro que eu sou entusiasta disso, e essa formação que nós precisamos ter, qualificar, né, os camponeses para que, de fato, eles tenham mais qualidade no momento de fazer o projeto, mas também nas edificações. Então, é a primeira turma, eu acho que vai ser um laboratório, né, João, de aprendizado, e, quem sabe, a gente consiga avançar para um projeto. Cadê a companheira que eu não consigo vê-la? Para um curso, um curso, é uma turma especial, né, mas vai ter o enfoque do rural, né, e vamos convidá-la para participar de um seminário extra. Em relação ao socialismo, nada acontece do nada, né? Todos os processos, eles são construídos, todos os sistemas são construídos. Então, no momento em que eu me dou conta e que há uma leitura e que há uma afirmação de que o sistema capitalista está em crise, e basta olharmos para as mazelas que ele gerou, e nós termos uma proposta que se opõe a isso, ser anticapitalista, já a minha consciência passa a ser socialista, né? Pensar, trocar ideias e construir no meu cotidiano, no meu dia a dia, uma ação, a minha rotina, que passa a ser anticapitalista. No momento em que eu defendo o ensino público, no momento em que eu monto uma empresa de produção de sementes agroecológicas, eu contesto a semente transgênica, que não tem vida, que não se reproduz como semente. Eu tenho uma ação, eu tenho uma organização que me leva a levar uma ação que é de sociabilidade, do conhecimento. Aqui a dimensão é a sociabilidade, colocar no centro o ser humano. No momento em que eu ocupo uma terra
e conquisto, faço a reforma agrária, é uma ação anticapitalista. O capitalismo concentra, o capitalismo gera fome, enquanto eu faço a reforma agrária e produzo alimentos saudáveis. Então, há um projeto de sociedade que é construído de quem? De baixo para cima. Quem vai construir isso? É nós, a classe trabalhadora, né? Porque o Estado ele está a serviço de uma elite, do sistema, enfim. Toda ação que eu fizer anticapitalista, eu já estou sinalizando para uma nova sociedade, né? Ao invés de pensar minha casa, minha dívida, eu penso num programa, né, de construção, de edificação, de convivência da sociabilidade. Por isso que hoje pensar um assentamento com piscina não é luxo, é saúde. Pensar espaços de lazer coletivos, pensar espaços para a terceira idade. Nós envelhecemos, ficamos sozinhos, longe, 30 quilômetros, ter um posto de saúde descentralizado, ter espaços de sociabilidade, é construir outras relações sociais, né? Inclusive de produção. E queria finalizar agora com um poema. Pedro Tchera, uma parte do poema dele dizia: a classe dominante não teme armas. A classe dominante treme diante de homens e mulheres que sonham. Porque sonhar é prejudicial à ordem estabelecida. Nós somos duplamente perigosos e perigosas, porque sonhamos e porque organizamos o sonho. Oi. Bom, rapidinho então. Cecília, estava com saudade das suas provocações. A gente penou, né, para entender lá nos idos de 2014, 2015, 2016, o que o professor Ariovaldo queria dizer com as relações sociais não capitalistas contribuem para a reprodução ampliada do capital. Quando a gente se deparou com isso, a gente falou, bom, como que a gente agora entende a produção habitacional a partir dessa perspectiva, dessa leitura marxista? E quando a gente ouve a Inês Magalhães dizer que a habitação rural ela vai aumentar o patrimônio imobiliário da população rural, eu não consigo dissociar ela desse movimento, sabe? De reprodução ampliada do capital, ainda que seja diferente o processo produtivo. Vou colocar aqui uma possibilidade, uma hipótese de investigação para vocês. Vejam se o mercado de aluguéis já não está adentrando as áreas rurais, via Minha Casa Minha Vida. Porque o que a gente viu no Oeste Paulista foi empresas construtoras urbanas produzindo, se territorializando nas áreas urbanas e só por isso tinham condições de produzir habitação nas áreas rurais. É a mesma coisa. Nesse sentido, eu não consigo desvincular o processo. Aí, tinha uma outra coisa que eu queria dizer, que eu acho que a gente tem que retomar a autogestão como horizonte, né, dos movimentos sociais que estão disputando um outro modelo de produção habitacional nas áreas rurais, fora do que a gente viu, controlado por empresas urbanas. Por que é que elas vão parar lá? Porque a forma em que o Ministério das Cidades organiza, faz o processo de contratação, quem já participou sabe que é uma loucura. Eles abrem um período para você enviar as propostas. Movimento social, gente, é isso que a Salete falou.
Como é que a gente dá conta de, em um mês, elaborar todos os projetos técnicos? É a empresa que já tem tudo pronto. E aí é a padronização de projetos. A Caixa tem uma versão rural da tabela SINAP, em que você só adequa o orçamento e manda. E eu acho que isso tem que alterar. E essa etapa ela não é remunerada. É um absurdo isso. Um absurdo essa etapa não ser remunerada. Então, eu acho que a gente tem que disputar novos processos de produção, repensar os agentes dessa produção, os meios sociais de produção e as tecnologias construtivas que a gente quer produzir habitação nas áreas rurais. E, Salete, para fechar, eu acho que as residências em arquitetura e urbanismo, que a gente vai ver agora na próxima mesa, elas são fundamentais nesse sentido, principalmente para colocar aqui uma questão para encerrar. Por que a gente está criando curso de arquitetura e urbanismo nas áreas rurais? Por que a gente não consegue se desvincular desse urbanismo? Então, vamos lá? Por que não arquitetura e planejamento territorial? Que é o que não se tem nas áreas rurais. E eu acho que é isso que a gente está precisando, disputar. Obrigado. Excelente, Rodolfo. Gente, arrasou. Muito obrigada. Vamos fazer uma foto aqui, todo mundo, e já chamar o João. Não é o João que vai mediar a próxima mesa? Não, quem que vai mediar? A Maria Cândida, perdão. Então, vamos chamar a Cândida já para vir para cá e se organizando para a próxima mesa. Vem cá tirar foto. Alisson, isso, obrigada. Alisson, valeu aí todo o apoio.